E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Animados para aprender imunologia? Eu espero que sim. Meninos, nós estamos numa situação atípica que com certeza nenhum de nós nunca enfrentou, né? Vocês muito menos. E a gente está se adaptando. Então são aulas à distância, né? Online. E nós, professores, também estamos ajustando. Não é uma coisa fácil para nós, né? Foi um período assim de corre e corre aqui para nós, no sentido de preparar material para vocês. Espero que compreendam, né? E que tenham paciência com a gente também, ok? E acho que no final a gente vai conseguir aprender bem, né? Eu acho que vocês estão acostumados com tecnologia, muito mais que nós, e que espero que atenda, né, a exigência dos senhores, né? Mas que tenham compreensão da parte de vocês também, ok? Então, bora lá, vamos lá aprender esses conceitos iniciais, né? Que a gente vai usar ao longo de todo o curso. E lembrando que essa aula, eu dividi ela em 3 partes, para que a gente possa postar isso nas plataformas com mais facilidade, ok? Então, nós teremos 3 vídeos aulas falando desses conceitos iniciais. Então, vamos começar. O que essa imunologia estuda, né? O que essa ciência estuda? Meninos, a imunologia, ela estuda os mecanismos de defesa, lógico. O sistema imune nos defendendo. Só que nós temos que lembrar que o sistema imune é um sistema fisiológico, que ele faz parte dos sistemas corporais e que ele não trabalha isolado. O sistema imune trabalha com o sistema cardiovascular, com o sistema nervoso, com o sistema endócrino, com tecido ósseo, com tecido muscular. Existe uma conversa entre o sistema imune e os outros sistemas do corpo. Para quê? Para poder manter algo que vocês aprenderam na fisiologia que se chama homeostasia. E o que é essa homeostasia? Vocês lembram? Homeostasia, né, é quando a gente quer manter a constância do nosso corpo, o equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Então, os mecanismos de defesa atuam para a gente ter essa homeostasia. E vale lembrar que quando a gente adoece, a gente perde essa homeostasia. E quem recupera essa homeostasia é o sistema imune. Compreenderam? Pessoal, eu pergunto para os senhores. Como é que a gente sabe que está tendo uma resposta imune em um determinado tecido? Como é que a gente sabe que a nossa pele, por exemplo, está tendo um local de inflamação? Bem, é fácil, né? Na pele a gente vê um local vermelho, né? Quente, não é isso? Isso são sinais da inflamação, um tecido demasiado, inchado, né? Um tecido avermelhado. Esse tecido, ele está cheio de leucócitos, né? Um tecido inflamado é um tecido cheio de leucócitos, que são as células de defesa. Então, se a gente olhar na microscopia, nós vamos ver esses leucócitos naquele tecido. O normal é ver leucócitos no sangue, tecido sanguíneo. Se a gente pega um tecido conjuntivo e tem lá leucócitos, significa que aquele local está tendo um processo de defesa. E inflamação, meninos, não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa muito boa, porque significa que está tendo defesa. Então, os senhores têm que saber uma coisa, que só existe cura se houver inflamação. Tem que inflamar para curar, ok? Pessoal, e qual a definição de inflamação? O que a gente pode, então, conceituar isso? A inflamação, então, é uma resposta de proteção, um mecanismo de defesa que tem por objetivo livrar nosso corpo da causa da agressão celular e também das consequências dessa agressão. Então, por exemplo, se entra um espinho no meu dedo, ali o espinho eu retiro, mas tem células mortas, então aquele local ali tem que ser limpo. Por isso que os leucócitos migram para aquela região, ok?
para te livrar do agente agressor e também do que ele causou ali, uma lesão tecidual que ele causou. Beleza? Então, inflamação é um mecanismo de defesa. E quando é que inicia essa inflamação? A inflamação só começa quando há um dano tecidual. Só quando existe uma lesão. E essa lesão pode ser causada por fatores exógenos e fatores endógenos. Então, fatores exógenos, por exemplo, nós temos vírus, né? Bactérias, fungos, os micro-organismos, por exemplo, ou substâncias químicas. Já os fatores endógenos, o que é um fator endógeno interno nosso que pode causar lesão? Exemplo, vamos pensar no paciente com diabetes. O que ele tem de alterado? Ele tem alterado a taxa de glicemia dele, ele tem uma hiperglicemia. Isso significa que o excesso de glicose faz mal para nós, causa lesão. O excesso de glicose causa lesão nos nervos e nos vasos, gerando o que a gente chama de vasculopatias e neuropatias. Então, percebo que isso é um fator endógeno que causa lesão, ok? Outro exemplo de fator endógeno, ácido úrico elevado. Ácido úrico elevado causa o que a gente chama de gota, que é uma inflamação das articulações. Então, aquele ácido úrico deposita na sinóvia e leva a lesão tecidual, e aí os leucócitos migram para aquela região para poder fazer a defesa. E aí, essa inflamação, né, nós já falamos, ela tem esses sinais cardinais, que é o calor, rubor, edema, dor, perda de função. Esses sinais são devido a alterações que acontecem nos vasos, com o objetivo de levar mais leucócitos para lá. Então, por que a alteração, né, dos vasos? Para migrar os leucócitos para aquela região, ok? Então, um tecido inflamado, ele esquenta, ele é vermelho, ele incha, a gente sente dor e aquelas células morrem, perdendo a função daquele local, ok? Bem, por que tem a vermelhidão então? Porque tem que ocorrer o que a gente chama de alterações vasculares. Então, existe na inflamação um processo que faz vasodilatação. Então, olha essa figura aqui. O vaso está normal e aqui ele está dilatado. Então, isso é a vasodilatação, permitindo aumento do fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, o tecido vai ficar vermelho e vai gerar calor. Quanto mais passa sangue no tecido, mais quente ele é, ok? O objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo é para quê? Permitir chegar mais leucócitos para aquela região que teve a lesão. Então, primeira coisa que acontece num processo de defesa, tem que acontecer alterações dos vasos, vasodilatação e aumento da permeabilidade. Esse aumento da permeabilidade, meninos, vai permitir algo que se chama diapedese. O que é a diapedese? É a saída dos leucócitos dos vasos para os tecidos. Então, os leucócitos têm que atravessar o endotélio para chegar nos tecidos, ok? Então, a diapedese só acontece se houver aumento da permeabilidade. Depois a gente vai entender como que acontece isso. Existem substâncias químicas que vão se ligar na parede do vaso para fazer a vasodilatação e aumento da permeabilidade, ok? Depois, então, que a gente tem as alterações vasculares, os leucócitos migraram, é que a gente vai ter as alterações celulares dos tecidos. A gente vai ver leucócitos naquele tecido que vão nos defender, beleza? Então, inflamação envolve alterações vasculares e alterações celulares. Pergunto para os senhores, quando é que uma inflamação começa, então? Quando a gente agressor causa uma lesão. E quando, meninos, que uma inflamação termina? Ela termina quando a gente agressor e as consequências daquilo são removidos do corpo do indivíduo. Então, se é uma inflamação por conta de uma bactéria, aquela inflamação vai terminar quando a bactéria foi eliminada. Se a inflamação por conta do spin, né, Zezinho, vai ser por conta do spin que foi retirado do dedo do Zezinho. É mais ou menos isso, ok? E pergunto para os senhores,
quando é que a inflamação aguda torna-se crônica? Com certeza vocês já ouviram falar. Inflamação aguda e inflamação crônica. Quando, senhores? Bem, a inflamação começa aguda com aqueles sinais cardinais. Essa inflamação aguda, se o leucócito que saiu ali naquele momento, que são os neutrófilos, conseguem fagocitar, resolver o problema, evolui para a cura, ok? Mas, se essa inflamação, o agente agressor, for resistente, aquele neutrófilo não consegue combater, aquilo deixa de ser agudo e passa a ser crônico. E aí é outro perfil de leucócito que vai sair dos vasos, né? Que são os monócitos e, por último, os linfócitos. Se esses leucócitos dão conta do problema desse agente agressor, evolui para a cura. Mas se não dá, se acontece, então, evolui para o quê? Para a morte do indivíduo. Lembrem, né? Antigamente as pessoas morriam de quê? Hanseníase, tuberculose, doenças infecto-contagiosas. E morriam porque a gente não tinha antibiótico. Hoje, a bactéria ainda é resistente. As pessoas não morrem porque tem um medicamento. Ok? Então, a bactéria causa tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose. Mycobacterium leprae, que causa hanseníase. Elas são agentes agressores resistentes, fortes, onde o sistema imune não dá conta de resolver aquele problema. Só que o sistema imune nunca desiste. Ele, mesmo sendo incapaz de eliminar o agente agressor, ele fica lá no local brigando, tentando limitar a migração daquele agente agressor. Ok? Bem, gente, então nós vimos que a inflamação começa quando tem uma agressão. E essa agressão, ela pode ser causada por agentes agressores, que são classificados em 3 tipos: agentes físicos, químicos e biológicos. Exemplos de agente físico são as radiações, que causam lesão tecidual, como a luz ultravioleta, que ataca, né, agride a pele nossa, por exemplo. Agentes químicos, aí é mais fácil, poluentes, né, cigarro, medicamentos, álcool e outras substâncias que causam lesão. Agentes biológicos, nós temos os micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, e a gente tem os parasitas também, como por exemplo os helmintos, ok? Que pode causar essa lesão então. Bem, meninos, quando tem esses micro-organismos que causam uma infecção, infecção é a mesma coisa de inflamação? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falar, eu tô com tá infeccionado, tá inflamado? Qual a diferença? Claro que não, né, meninos? Infecção e inflamação não são sinônimos. Infecção é uma coisa ruim, inflamação é uma coisa boa, é defesa. Então, qual que é o conceito que existe, né, de infecção? A infecção, então, é quando entra um micro-organismo no corpo e ele multiplica, podendo causar uma resposta imune, então. Só que eu pergunto para os senhores, toda vez que uma pessoa é infectada, ela adoece? Não. Olha aí, quantos casos de corona a gente está tendo positivo e que não tem nenhum sintoma da Covid? Concorda? Então, a gente tem que lembrar que existem as pessoas assintomáticas, os portadores saudáveis. Então, infecção não é sinônimo de doença, ok? E lembrar, então, que a infecção é uma coisa ruim e a inflamação é uma coisa boa, que é a defesa. O que acontece primeiro? Eu estou lá com minhas amígdalas inflamadas e tem lá a placa de pus. Isso mostra que tem um micro-organismo ali. O que acontece primeiro? Foi a infecção ou a inflamação? Primeiro vem a infecção. E essa infecção tem que causar uma lesão tecidual para depois vir a resposta imune. Então, se a bactéria entra nas minhas amígdalas
e não inflama, isso é muito ruim. Significa que não está limitando aquela bactéria, o sistema imune não está lá atacando. Significa que aquela bactéria pode proliferar mais e atingir tecido conjuntivo, tecido sanguíneo e esparramar para o nosso corpo. Não vai ficar limitado. Então, é melhor ter as amígdalas inflamadas, porque significa que está tendo resposta imune e vai ter menos complicações. Ok? Pessoal, toda inflamação acontece devido a uma infecção? Claro que não, né? Nós temos vários tipos de inflamações que ocorrem devido a uma lesão tecidual por agentes agressores físicos, por exemplo. Então, já falei, por exemplo, da inflamação devido à insolação, ok? Então, existe dois tipos de inflamação, meninos. A inflamação séptica e asséptica. Séptica é aquela inflamação que ocorre devido a uma infecção, uma inflamação infecciosa. Então, uma espinha, um furúnculo, né? São inflamações sépticas. Já a inflamação asséptica, ela acontece, por exemplo, a gente quebra o sapato, né? E vira o pé, torce ali, né? Torce o tornozelo, aquilo vai inflamar muito. Outros exemplos de inflamações assépticas, né? Nós temos as doenças autoimunes, onde a gente tem, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, onde o sistema imune causa lesão, ataca os tecidos, o antígeno próprio. Nós temos as alergias também, que não tem nada de infeccioso. Alergia à poeira, o que tem na poeira ali? Não é bactéria, não é vírus. São proteínas que estimulam a resposta imune errada. Proteína do ácaro, da barata. E nós temos os traumas físicos, né? Então, por exemplo, a bolada aqui, ó, que o Zezinho levou, imagina, uma bolada dessa, Zezinho, vai dar, né, um trauma físico, mecânico, uma queimadura, ou a insolação que eu já falei da Maria lá, tomando sol no clube sem protetor. Isso tudo são inflamações assépticas, não infecciosa, ok? Bem, meninos, então a resposta imune acontece contra um agente agressor. Esse agente agressor, eu também posso chamá-lo de antígeno, né? Então, a bactéria, o vírus é antígeno. Mas será que antígeno é só isso? Qual que é o conceito que a gente tem de antígeno? Nós vamos ver nas próximas videoaulas que antígeno, o conceito é bem mais amplo, que não é só a partícula estranha, só o micro-organismo. Antígeno pode ser, por exemplo, as minhas células, as minhas proteínas. Então, como mencionei no início, essa aula inicial aí de conceitos iniciais, né, corredundante, ela é dividida em 3 partes, ok? E a gente conclui aqui, então, nossa primeira parte. Como se diz, eu espero que tenham gostado. Como diz lá no YouTube, né? Se gostaram, dá um like aí para mim, ok? Muito obrigada. E tem a apostila de imuno. Eu gostaria que os senhores lessem essa apostila de imuno que eu encaminhei, onde já dá para ir adiantando o roteiro 1, né? A unidade 1, para vocês irem estudando. Beleza? Além disso, eu espero que os senhores fiquem assim, que amem a imuno e que se dediquem para poder aprendê-la. E deixo essa palavra de Deus para os senhores, ok? Deus os guarde e que nos dê proteção durante essa pandemia aí. E que a gente não fique tão ansioso, né? Fiquem com Deus e até a próxima. E aqui eu deixo as referências para vocês. Forte abraço.